Olá, uma sugestão de bolso hoje. Eu teci aqui uma amostra com 56 pontos, fiz como uma barrinha, como se fosse uma blusa, frente aberta, né, bolso, geralmente faz-se em blusas abertas. Uma barrinha, agora tirei para fazer o bolso posto por cima. Eu viro a minha barra pernas para o ar, a parte direita do tecido para mim. Como eu usei 56 pontos aqui, eu não vou fazer um bolso nessa largura toda. Calculo, imaginando onde ficaria melhor, geralmente é centralizado. Centralizo então o meu bolso e apanho as laçadas do ponto que já foi feito na blusa e coloco na máquina. Posso começar nessa carreira logo após a barra, posso fazer na barra mesmo ou mais para cima, dependendo do comprimento da tua blusa. Eu vou apanhar um pouquinho mais para cima da barra, bem pouco. Então, eu vou centralizar 20 pontos num lado, o total de 30 pontos aqui. Então, apanho a minha blusa, pernas para o ar, a barra virada bem para cima, direito para mim. Viro um pouco a malha para eu conseguir pegar o ponto. Com o transportador de 1, introduzo o transportador numa carreira e coloco o ponto ali. Eu não posso pegar uma carreira lá embaixo, uma carreira aqui em cima. Eu tenho que pegar na mesma carreira os pontos. Então, por isso que eu dobrei a malha aqui, para eu achar a mesma carreira. Eu não posso fazer em carreiras diferentes, porque senão o meu bolso sai horrível, justamente a parte de baixo. Vou apanhar os pontos, colocando nas agulhas, para fazer o início. Essa parte não vai precisar ser costurada, mas o bolso também pode ser feito avulso e costurado depois. Aqui eu só quero adiantar um pouco a minha parte de costura. E esse bolso vai ser de um desenho diferente. Então, eu quero que ele seja bem charmoso e que me economize tempo na hora da costura. Se eu estou em dúvida em qual carreira é, antes mesmo de começar a colocar, coloco o fio bem contrastante na agulha de costura e passo ele por entre os pontos, fazendo a passagem dele, marcando a carreira que eu devo pegar. Aí fica mais fácil para achar. Às vezes, quando o ponto aqui ele se esconde muito bem, você não consegue pegar, então é melhor perder um tempinho antes fazendo a demarcação e depois é só ir colocando e puxando o fio auxiliar ali, que daí você faz todos os pontos apanhados na mesma carreira horizontal. Peguei todos eles, trago para cima porque a malha está pesada. Aqui eu vou zerar, só para dar uma ideia da quantia de carreiras para esse bolso. Sobra de fio para costura lateral, 2 carreiras. A mesma regulagem que foi feito a malha deve ser feito o bolso, não dá para ficar mudando regulagem. Mesmo que você queira fazer um outro trabalho aqui, não dá para fazer mudança de regulagem, porque senão ele não assenta no trabalho. Uma sugestão para bolso
dessa forma, além de colocar ele aqui, é fazer um jacar no bolso, a blusa lisa e o bolso jacar. Seria uma ideia interessante, mas a minha aqui eu vou fazer com tranças. Deixei um ponto na lateral para a costura e fiz tranças de 2. Deixo um ponto, trança novamente. Deixo um ponto. Entre uma trança e outra, eu deixo um pontinho, que ele ajuda a não entortar tanto a minha malha. Opa, peguei errado. E aqui a minha experiência me deixou na mão. Eu tenho 4 pontos apenas para fazer a trança. Então, uma das laterais, a costura vai ser na trança. Ou desmancho e aumento mais um ponto. Fiz 4 carreiras. Continuo fazendo tranças. Para quem tem apenas a máquina, não tem frontura e quer um modelo de bolso, um modelo de blusa mais charmoso para apresentar para os seus clientes, olha, fazer uma diferença assim com um bolso num casaquinho. Setenta por cento dos trabalhos em tricô é feito em máquina, apenas na máquina. Terminei o meu bolso. Digamos aqui, é uma miniatura, né? O bolso seria um pouquinho mais comprido para adulto. Fiz uma barrinha, 6 carreiras, uma marcação em regulagem alta e mais 6 carreiras. Uma forma de fazer o acabamento mais rápido, que não seja com costura, é apanhar o ponto aqui, nessa carreira da trança, foi a última que nós fizemos, apanhar o ponto aqui e colocar na agulha lá em cima. Trago as agulhas para cima. Agora,
tenho dois pontos nas agulhas. Um desses pontos eu coloco para trás da palheta e um fica dentro da palheta. Levo aos poucos ele para trás. Então, eu tenho todos os pontos que estão na máquina e os que estão apanhados agora. Fecho as palhetas com cuidado, trazendo aquele ponto que está lá embaixo para cima, fechando a barra. Dessa forma, eu tenho uma barra fechada. Mas o que eu faço agora? Remalha. Você remalha o ponto aqui e você tem a barra já costurada, sem o trabalho de costurar depois. Tirando da máquina, eu tenho uma barrinha fechada para um bolso. Essa é uma forma de fazer acabamento em cima. Existem inúmeras formas de se fazer acabamento. Agora, o que eu faço com esse bolso? Costura lateral. Eu vou alinhavar primeiro, vou colocar um alfinete aqui em cima primeiro e depois mostro a costura na lateral. Para a costura lateral, aproveito aquele fiapo que nós deixamos do início do trabalho, não é bem um fiapo, é um fio mesmo. E já coloco na agulha, de preferência sem ponta. Para ele não ficar torto, esse bolso precisa acompanhar a mesma agulha que nós pegamos lá embaixo. Esse ponto que ela formou, eu preciso que ele venha nessa mesma direção. Então, eu já coloco um alfinetinho na carreira aonde ele vai precisar chegar. Como o trabalho aqui é trança e a trança comprime um pouco, pode parecer que ele não vai caber, mas ele cabe sim, ele tem que caber. Também não posso deixar muito repuxado, ele tem que seguir a mesma tensão do trabalho, tanto de um lado quanto do outro da nossa blusa, da nossa frente. Então, já pus o alfinete para marcar a carreira que eu vou acompanhar lá. Alfineto também a parte do bolso que vai chegar ali. Antes de eu começar a costurar, observa aqui. Esse lado eu deixei uma agulha para facilitar a minha costura antes de fazer a trança. Porém, eu esqueci do detalhe de contar os pontos e do lado de cá eu não tenho ponto para fazer a costura. Se eu tentar costurar assim na trança, vai ficar um acabamento bem feio.
Então, do lado de cá eu não vou costurar. É só um lembrete para quando estiver fazendo um trabalho desse, ou qualquer outro trabalho que seja preciso deixar margem de costura, antes de começar o trabalho, já deixar o ponto ali. Então, fio na agulha, passo por dentro do último ponto na lateral e vou fazendo não é um caseado, é um vai e vem. Eu entro para o avesso com o fio, trago na mesma carreira onde ela deve seguir, trago para cima a agulha e já engato no meu bolso. Volto para baixo, pegando um ponto na mesma carreira. Sempre é um vai e vem. É preferível fazer devagar do que tentar fazer vários ao mesmo tempo e acabar fazendo muito longe o ponto e o bolso ficar furado. E aí você vai costurando ele de forma quase invisível, que ele se assemelhe com a malha ali. Por isso esse ponto na lateral ajuda também nesse sentido, a ele dar uma uniformidade entre malha da blusa e malha do bolso. Aqui já ficou grande, olha. Então, quando eu já... Caiu. Quando eu já observo uma coisa assim, antes de seguir, desmancho. Tentar consertar depois um trabalho assim, não dá certo. Volto lá, coloco o ponto correto. Para peças de lã de inverno, casacos principalmente, casacão também, bolso é um item indispensável. Então, existem várias formas de se fazer bolso. Esse é um bolso posto por cima. Existem os bolsos embutidos. Nós já fizemos alguns, vamos fazer mais, para dar uma sugestão de trabalho em bolso. Essa agulha que está me incomodando aqui, eu já tiro, porque eu sei qual a carreira agora a seguir. No lado direito, no lado avesso, aparece apenas uma carreira de costura, mas não fica uma coisa estranha. No lado direito é que eu preciso acertar bem. Alfinete já não é mais necessário, tiro. Aqui também. Fiz no ponto de cima, está errado. Desmancho, vou para o ponto de baixo. Como agora é barra aqui em cima, eu tenho que pegar os dois lados dessa barra para costura. Trago para cima. Acho o ponto bem bonito. Os fios da costura, depois de firmar bem na extremidade, porque bolso força bastante a extremidade, tanto em bolso
posto por cima quanto bolso embutido. Então, firma bem o ponto no final e depois traz o fiapo da costura para dentro da barra, já que ela é uma barra dupla. E aqui nós temos uma lateral feita. A outra eu vou ficar devendo e já ganhei um puxão de orelha porque esqueci de deixar aquela agulha para costura aqui, para formar um ponto para costura. O que se observa agora? Eu tenho que levar em duas direções reto. Na lateral eu tenho como achar bem reto. Aqui em cima, coloco o alfinete para marcar, para segurar o bolso, para que na hora da costura eu chegue com ele reto aqui em cima também. Eu não posso, de repente, começar a costurar a lateral de baixo para cima, chegando aqui eu tenho um bolso meio enviesado, sendo que ele tem a mesma quantia de carreiras de um lado quanto do outro. Então, marco com alfinete, acerto ali com o alfinete. Se eu não consigo acertar direito, pego um fio de outra cor numa agulha e faço a mesma coisa que eu sugeri aqui para achar os pontos na barra. Passo ele de ponto em ponto, acompanhando a carreira, às vezes pelo avesso é mais fácil de achar, acompanhando a carreira com fio de outra cor, chegando até lá no fundo, a altura em que você vai precisar fazer o término desse bolso. Na lateral é a agulha, o ponto que forma, o ponto que foi pego aqui embaixo forma uma lateral. Então, essa é uma forma de fazer bolso. Algumas dicas para fazer bolso posto por cima. Imaginem uma blusa sem graça, malha lisa, que você esteja fazendo, mas que de repente... Deixa eu cortar esse fiapo aqui. Mas que de repente você faz uma sugestão assim para cliente, colocar um bolso em jacar ou trancinhas como é esse que nós fizemos agora. Uma blusa que seria sem graça, ela acaba ganhando uma graça, um charme muito maior, muito delicado, diferente do que seria simplesmente uma malha lisa. Certo? Nossa sugestão, então, para hoje. Bom trabalho!